Olá, sou Juliana Teixeira Dias e vou conversar com vocês hoje sobre a aprendizagem de uma segunda língua na infância. Vamos lá? Bom, então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que lembrar qual que é a diferença entre a aquisição e a aprendizagem de uma língua, tá? Nós vamos falar sobre L2, né, que é a segunda língua. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a aquisição, ela acontece de maneira natural, ela acontece sem a consciência direta, né, da pessoa, sem aquela coisa de regras gramaticais. Ela vem de uma forma orgânica, espontânea, é através da imersão da língua, né? O foco aqui na aquisição de uma segunda língua é na comunicação. E como acontece, né, com a nossa língua nativa, nossa língua materna. Então, as atividades, né, que são desenvolvidas para a aquisição de uma segunda língua, elas são desenvolvidas nessa linguagem, né, nessa língua. E isso acaba fazendo com que a pessoa, a criança, ela desenvolva uma habilidade, a habilidade de falar aquela língua, né? E isso vai se dar principalmente através de contato social, de contato com outras pessoas falantes dessa língua-alvo, ok? Bom, qual a diferença em relação à aprendizagem? Nesse caso, a aprendizagem ela acontece de maneira planejada, dentro de sala de aula, né, num ambiente mais formal, onde você vai ter aí instruções, regras gramaticais, e aqui o foco agora é na forma. Então, as atividades que antes eram na língua-alvo, agora elas serão sobre a língua-alvo, né? E o resultado de uma aprendizagem é que a criança ali ela vai produzir conhecimento. E aí é que entra a diferença principal, né? Em relação à aquisição. Durante a aprendizagem, você vai precisar de uma pessoa, um instrutor, um professor, né? Que vai aí através de métodos, através do seu conhecimento, passar esse conhecimento, né, essas informações sobre uma segunda língua para essa criança. Tudo bem? Bom, eu trago aqui para vocês um gráfico de Harvard, tá? Que mostra aqui o desenvolvimento do cérebro humano. E como vocês podem ver, eu quero que vocês foquem a atenção de vocês na linha azul e na linha vermelha, tá? Embaixo, vocês percebam que nós temos o nascimento, meses e anos. Aqui, então, vocês percebem que essa linha azul é que retrata, né? Tá simbolizando aqui a linguagem. Ela começa antes do nascimento, porque aqui é o nascimento, né? Então, ou seja, o desenvolvimento da linguagem, ele se inicia na fase intrauterina. Então, veja bem, aqui, durante o primeiro ano, né, da criança, você vai ter aí o pico de desenvolvimento da linguagem. Então, essa linguagem, ela vai se desenvolver muito rápido, numa velocidade muito rápida e de forma potencializada. E o mesmo acontece aqui com as funções cognitivas. Então, essas funções cognitivas, elas acontecem também, aqui o pico deles chega em torno quando a criança já tem 1 ano. E o que isso significa, né? A gente precisa entender que essa fase, né, que a gente chama assim de janela do aprendizado, essa janela está aberta. E esse é o melhor momento para a aprendizagem de línguas. Nesse momento, a criança ela está absorvendo muito, tudo com muita rapidez, tudo é muito novo, o cérebro dela está a todo vapor, né? Absorvendo e tentando entender as formas de comunicação ao seu redor, né? Então, percebam que essa curva ela vai caindo ao longo dos anos, né? E é por isso que a gente já através de estudos já foi constatado
que a aquisição de uma nova língua, ela acontece até aproximadamente os 6 anos. Então, essa na primeira infância, né? Depois disso, a criança ela não adquire mais uma língua, ela apenas aprende, certo? E por que eu trouxe esse gráfico para mostrar para vocês? Entendam que quanto mais jovem, né, é a criança, mais perto desse pico, né, de aprendizagem eles estão. Então, as chances, né, de adquirirem e de aprenderem com maior facilidade, elas são maiores. Por causa das conexões neurais, né? Então, o que acontece é isso, tá? Essa é uma imagem aí que eu trouxe para vocês para mostrar como é o cérebro, né, dos nossos alunos. E tudo bem, mas aí a criança ela não vai confundir a língua dela, a língua materna com a segunda língua? E a alfabetização, como é que vai ficar, né? Então, o que eu trago para vocês é que não vai haver confusão, né? Ela não vai fazer confusão, ainda mais crianças mais velhas, elas já têm consciência, né, de que as línguas elas são distintas e que elas têm regras, elas têm códigos diferentes, né? Então ela não vai confundir. E se ela confundir, né, existe na verdade um processo, mas esse processo, inclusive nós chamamos de code mixing, code switching, que é esse processo quando tem uma mistura, né, das línguas numa mesma sentença, mas isso não significa que é uma confusão. Confusão é quando a pessoa está falando alguma coisa e você não entende o que ela quer dizer, né, quando não faz sentido o que aquela pessoa está falando. Aqui não. A gente tem uma comunicação, mas ela está aí usando, né, tudo o que ela tem, mesmo que seja de diferentes códigos linguísticos, né? Em relação à alfabetização, eu quero trazer aqui para vocês uma fala da Ellen Bialystok, que diz que phonological awareness skills developed in one language can be transferred to reading ability in another language. This is an important result. If children can establish basic concepts of phonological awareness in any language, then reading will be facilitated no matter what language initial literacy instruction occurs in. Isso significa que se a criança desenvolve habilidades de consciência fonológica, né, em uma língua, essas habilidades elas vão ser transferidas para outra língua. Então esse é um resultado muito importante, porque as crianças elas conseguem estabelecer os conceitos básicos, né, numa língua inicial. Isso vai facilitar com que ela consiga aí entender, né, como é que funciona uma segunda língua. E isso quer dizer o quê, gente? Que você vai dar aula para crianças dos anos iniciais do ensino fundamental. Essas crianças, elas já estarão sendo alfabetizadas, elas já passaram, inclusive, pelo processo de pré-alfabetização ali vindo do infantil, né? Com rima, consciência fonológica. Então, tudo isso já vem sendo trabalhado com essas crianças na L1. Então, quando elas chegarem ali nos anos iniciais, que elas começarem a ser alfabetizadas de fato em português, o cérebro delas já vai estar preparado, mais preparado, né? Para receber uma segunda língua, para receber a alfabetização em uma segunda língua. Então, não tem nenhum tipo de confusão. Uma criança que apresente algum tipo de atraso ou confusão, né, entre as línguas, geralmente essa criança ela apresentaria esse atraso apenas na L1, sabe? Então é uma criança que já traria esse atraso, essa dificuldade, independentemente de ter duas ou uma língua apenas, né? De estar aí exposta a uma ou duas línguas. Então não se preocupem com isso. E aí você pode se perguntar: o que eu preciso para ensinar inglês para essa faixa etária, né? Então, primeira coisa, conexão.
né? Você precisa se conectar com seus alunos, você precisa estar ali, olho no olho, conversando com eles. Não adianta você preparar a melhor das aulas, sendo que você não está conectado com os seus alunos. Segundo, ludicidade, né? As aulas para essa idade, para essa faixa etária, precisam ser muito lúdicas, né? Com jogos, histórias, músicas, brincadeiras. Essa é a melhor forma, né? De trazer o conteúdo e toda essa variedade linguística para dentro de sala de aula. Terceiro, movimento. Não queira exigir que essas crianças fiquem paradas, olhando para frente, olhando para a lousa, copiando, escrevendo. Essas crianças, elas precisam se movimentar, né? Então, atividades que tragam aí a movimentação do corpo, seja levantando a mão, seja sentando, levantando, batendo palma, né? Qualquer coisa assim, se você não tiver um outro espaço para levá-las, já ajuda muito. 4, escuta ativa, né? É muito importante você realmente escutar o que o seu aluno está falando. Mais do que isso, entender, perguntar o que eles já sabem, né? Essas crianças, o mundo de hoje, a geração atual é muito diferente. O inglês já está, né, na vida dessas crianças há muito tempo. Então, eles já trazem aí uma bagagem muito grande de conhecimento. A gente só precisa acessar e entender o que eles já sabem, o que a gente pode aí lapidar, certo? E, mais do que isso, né, entender o que eles querem compartilhar. Então, essa escutativa é muito importante, realmente. Outro ponto muito importante, rotina. Essa idade ainda precisa de rotina. Essa idade ainda precisa saber exatamente quais são os passos da sua aula, o que vai acontecer, né, para não gerar ansiedade, né? Essas crianças, elas são muito ansiosas, essa faixa etária é uma faixa etária ansiosa, né? Então, é muito importante que você mostre aí os passos da aula, o que vai ser feito e que exista uma rotina, né? Para que isso ajude você, inclusive, na hora da preparação da sua aula, tudo bem? Bom, um outro ponto muito importante são as instruções. Essa faixa etária ainda precisa de instruções muito claras, muito objetivas. Não espere que eles pensem e decidam, tomem decisões por si só, tá? Então, se você quer que eles pulem linha, você precisa avisar. Se você quer uma cor específica de caneta, você precisa avisar. E se você não avisar, eles vão te perguntar, né? Porque eles ainda não conseguem tomar essas decisões por si só. Bom, inclusão. Prepare suas atividades para que todos possam participar. Isso é muito importante. As aulas de inglês, elas vêm com um desafio maior, né? Para aqueles que têm necessidades educacionais específicas, certo? Então, esses alunos, eles precisam participar das aulas também. Você vai ter que adaptar também algumas atividades, enfim. Isso daí já é um outro tema, mas prepare suas atividades pensando nessas crianças também. E o ponto principal, divirta-se, né? Essa faixa etária é muito divertida. Você consegue brincar, sonhar junto com eles, né? Rir e faça com que as aulas sejam leves, para que eles levem com eles não só o aprendizado da língua, mas também essa sensação gostosa de ter terminado uma aula de inglês com você. Nós precisamos lembrar que as aulas de inglês, elas não são apenas aspectos linguísticos, né? Você não vai ficar apenas falando da língua, da estrutura da língua, do vocabulário. A gente pode trazer dentro das aulas de inglês um repertório cultural. É dentro das nossas aulas que a gente vai mostrar o mundo para essas crianças, né?
para que elas sonhem, para que elas façam planos, para que elas percebam a importância de aprender uma segunda língua. Professor, procure uma rede de apoio de outros professores que atuam no mesmo segmento que você, que têm as mesmas dificuldades, né, que estão passando pela mesma experiência que você. Estar junto com outras pessoas vai com certeza enriquecer muito o seu caminhar aí dentro do ensino fundamental, anos iniciais. Muito obrigada e até a próxima!